obrigado pelos meus queridos que vieram aqui hoje. Que Deus sabe que quem nos atrai na casa de Deus não é os convites que fazemos, mas é o próprio Deus. E nada melhor que passar um aniversário com a igreja e falando da palavra do Senhor. Irmãos, hoje nós vamos entrar em águas mais profundas. Nós vamos falar um pouquinho mais profundo dentro da palavra de Deus. Qualquer conquista que você tenha feito, obrigado. Qualquer conquista de bens materiais, de família, qualquer conquista não se compara à sua salvação. O bem mais precioso que nós temos é a nossa salvação. Você pode ter uma fazenda, uma casa, qualquer bem. No dia que o Senhor Jesus te chamar, tudo fica para trás. Tudo. Você não vai levar a tua casa, não vai levar teu carro, a tua esposa, os teus filhos. Você não vai levar nada. O que vamos levar? A nossa intimidade com o Senhor. E alguém pode perguntar assim para mim e para você: o que significa ser cristão? Hoje nós temos visitantes, nós temos irmãos já que congregam conosco há muito tempo. O que é ser um cristão? O que significa isso? Ser cristão é uma filosofia de vida? Eu não sou cristão porque eu tenho uma filosofia de bondade. Eu sou um cara muito bom, legal, eu sou cristão. Será que ser cristão é isso? Ser cristão é acreditar num ser superior? Eu creio que existe um ser superior que criou tudo e eu sou cristão por isso. Eu sou cristão porque eu não faço mal para ninguém. A Bíblia fala que ser cristão é fazer parte de um governo. Não é simplesmente frequentar aleatoriamente um culto, ir numa reunião cristã uma vez ou outra. Isso é ser cristão, isso não é ser cristão. Ser cristão é ter uma identidade sobre o domínio de um governo. E como é que você me prova isso? Eu sempre fui apaixonado pela palavra de Deus. Eu amo a Bíblia, eu estudo a Bíblia. As pregações que Deus permite que eu suba até aqui, eu fico um mês estudando a palavra de Deus. Porque eu não quero ter opinião própria. Eu não tenho opinião. A minha opinião é a palavra de Deus. Então hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o livro de Isaías. O livro de Isaías, ele vai dar assim uma prévia do que significa ser cristão. Mas você vai falar de Isaías e ser cristão? Vou falar de Isaías e ser cristão. Isaías é um livro completo, um livro maravilhoso, um profeta que 600 anos antes do nascimento do Messias, 600 anos, ele traçou pontos e detalhes do nascimento de Jesus nitidamente. E tudo aconteceu rigorosamente como Isaías disse, porque Deus estava no controle. Isaías 1, Isaías 6, verso 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado em um alto e sublime trono, e sua glória enchia o templo. Irmãos, Isaías viu um rei que não fazia as coisas legais diante dos olhos do Senhor. Um rei humano que dominava a terra, e esse rei morre. E no dia que esse rei morre, Isaías diz que vê o trono do Senhor em glória. Então, o que era humano deixou, e a glória do Senhor estava predominando. Isso aponta para Jesus. Aquilo que na terra predominava, com o nascimento do Messias, caiu por terra e um trono de glória ressurgiu.
E a Bíblia diz em Isaías que a glória do Senhor enchia todo o templo. Nos dias de Jesus, a habitação de Deus não era mais humana, em algo humano, material. Não era na arca, não era numa caixa de ouro, não era num sacrário. A Bíblia diz que após o nascimento de Jesus, o Espírito de Deus habita no templo humano. Então a arca da aliança deu o seu tempo. Quando o Senhor está no governo, o coração do homem que é templo, ele é preenchido de graça. E o homem passa a ter um governo, a ser governado pela glória do Senhor. Isaías 7,14 diz assim: pois sabei que o Eterno, o Senhor, Ele mesmo nos dará um sinal. Então quem vai dar um sinal? O Criador. Eis que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Então de Isaías 1, quando a glória do Senhor encheu aquele lugar, tomou posse no trono, Isaías agora no 7 diz que o próprio Deus vai se fazer homem no ventre de uma virgem. Então Deus vem nos visitar em carne. Ele vai deixar o seu trono? Não. O único ser que pode estar em todo lugar ao mesmo tempo é o Criador. O homem não. Nem o homem, nem o santo, ninguém pode estar no mesmo lugar ao mesmo tempo. Mas ele é onisciente, onipotente, onipresente. Em Isaías 9, verso 6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros. Agora começa a nossa palavra. Então ser cristão não é apenas frequentar os cultos, mas é ser obediente a um governo. Porque o governo está sobre os seus ombros. O que significa os ombros? Foi uma conquista de Jesus por nossas vidas. O fato de estarmos aqui nesta noite, o fato de Deus ter mudado a história da minha vida, da sua vida, teve um preço. Qual foi o preço? Os seus ombros. Ele carregou sobre os seus ombros o meu pecado e o nosso pecado. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Governo significa reinado, um sistema político, uma provisão, uma identidade, leis a serem observadas e cumpridas. Por que estará sobre os seus ombros? Porque Isaías estava profetizando um futuro que chegou para nós hoje. Nos dias de Isaías, o rei era outro. Nos dias de hoje, há um rei espiritual, um reino espiritual. Quando oramos a oração do Pai Nosso, Jesus fala assim: Pai, que venha o teu reino, o teu governo. Então o governo é um sistema que trabalha na vida dos súditos, de cada um de nós. Aí passando para Isaías 40, diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do vosso Deus. Então Deus levanta um homem para anunciar isso. E 600 anos antes do acontecido, Isaías havia profetizado. Mas por que isso? Porque quando um rei chega, quando é anunciado um rei, alguém toca a trombeta e anuncia: o rei está chegando. E o local que aquele rei reina, há um governo, há um sistema. Vamos lá para a gente entender melhor.
Aqui no Brasil nós temos algumas embaixadas. A embaixada americana no Brasil, o que acontece? Tudo lá dentro daquele espaço é americano. A língua, os costumes, as normas, as leis. Ali é uma terra dentro do Brasil, mas uma terra americana. É uma embaixada. Ela representa em todos os sentidos o país. Tanto é que se alguém pular lá dentro, a polícia brasileira não pode invadir para tirar a pessoa, porque ali é um território americano. As coisas de Deus é a mesma coisa. No mundo espiritual, quando participamos do governo de Deus, o diabo não tem liberdade para entrar, porque estamos sob o governo de Deus. A proteção, a unção, as normas, a direção de Deus. Então isso é governo. É quando Deus trabalha. Para que Deus faz isso? Para preservar a nossa salvação. Então muitas vezes nós não damos o valor devido àquilo que Deus nos presenteou gratuitamente. E se cairmos morto agora, você cair morto agora, o que vai acontecer? Eu vou ser salvo. Amém. Mas eu não mereço mesmo. Eu sou salvo pela graça, pela misericórdia. Então eu tenho que tomar posse da minha salvação. Eu tenho que andar com ela firme, porque ela faz parte da minha vida. É a única coisa que eu vou levar quando eu fechar os olhos, é a minha salvação, é a certeza da minha salvação. Nós não acreditamos em barganhas, mas acreditamos que Deus nos salva pela sua graça e pela sua misericórdia. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Mateus 1:23, 600 anos depois, me fascina esse texto. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamarão de Emanuel, que traduzido é Deus. Glória a Deus. Irmãos, nos dias de Maria, a plenitude, já dá para a gente imaginar a graça, a atmosfera de Deus na terra, dá para imaginar. O anjo chega para ela e diz: acariciada é você, e pelo teu ventre o Criador vai se fazer homem. E naqueles dias, em João 1:23, a palavra diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O primo de Jesus, João, em outro espaço, começou a anunciar: se preparem, o rei está chegando. Esse rei que nós conhecemos não funciona, mas vem um espiritual e vai trazer salvação. O que vai mudar? Os teus pecados, que antigamente precisavam de um bezerro, de um animal para ser sacrificado, para expiar o teu pecado, não vai precisar mais. Porque esse rei que está chegando é o cordeiro que vai se sacrificar no meu e no seu lugar. Amém. Aí perguntam para mim: por que você é cristão? Eu sou cristão porque Jesus conquistou um espaço, conquistou um reino e conquistou a minha salvação. O prazer, eu falo na Fundação Casa, né? Eu falo para os meninos assim: eu saio da minha casa, está chovendo, não está. Às vezes eu vou sem tomar banho, o Rafa também vai sem tomar banho, que não dá bem. Eu vim aqui para falar para você que Jesus te ama e que você pode mudar a história da tua vida, porque Ele pagou um alto preço para chegar até aqui.
E esses dias eu falei algo para eles assim que foi bacana. Eu falei, nós vamos embora agora. Eles estavam 13. Todo molecado tatuado, grande. Eu falei, eu vou embora agora, mas tem um detalhe, eu quero deixar claro para vocês. Eu não vou levar Jesus comigo. Eu vou deixar Jesus com você aqui. E os olhos deles enchem. Eu estou indo, mas Jesus está ficando com você. Ele vai comigo e fica com você. E a hora que eu sair daqui, você vai fechar teu olho e falar: Jesus, fala comigo. Deixa eu sentir essa salvação que é pregada aqui para mim. O barato da droga que você usa, que dura 20 minutos, não vai fazer efeito. Mas o barato de Jesus dura a eternidade. Às vezes nós brincamos com o que é sagrado, com o que é sério. Como disse, não tem preço, não tem valor maior do que o que Deus está oferecendo para nós aqui. Nos países perseguidos, o que nós estamos vivendo aqui, eles dariam de tudo para entrar por uma porta que nem aquela e ouvir uma palavra. E lá eles fazem nas catacumbas, porque são mortos. E nós temos toda a liberdade, e às vezes, hoje eu não vou na igreja, estou cansado. Hoje eu não vou adorar o Senhor que morreu por mim, porque eu estou cansado. Nós não damos o valor devido a esse Deus que nos dá tudo. E João Batista veio com uma palavra: arrependei-vos. Arrependei-vos. Reconhece que você é pecador, reconhece que você precisa de Jesus. Reconhece. Reconhece que quando você ora pelo teu filho que saiu à noite, reconhece que ele vai estar lá ouvindo você e cuidando dele lá. Reconhece. Reconhece quando você fecha os teus olhos e fala: Senhor, fala comigo. Ele fala com você. Então, ser cristão tem uma bagagem, tem uma história que carregamos, e isso não tem preço. O pecado é a bagagem negativa que precisa ser retirada da nossa vida. O que é pecado? Eu posso falar um monte de coisa que é pecado, mas no resumo, o pecado é aquilo que nos distancia da graça do Senhor, da presença do Senhor. É aquilo que envergonha a minha conduta com Deus. Isso é vergonha. Às vezes eu não perdoo, às vezes eu não aceito, às vezes eu desdenho de alguém. É pecado? É pecado. Por quê? Porque o Senhor me recebeu na imundície que eu estava, tratou das minhas feridas, cuidou de mim, me colocou na sua mão, guardou a minha vida, e eu às vezes desdenho de alguém. Deus é pecado. Então João Batista veio e falou assim: gente, está vindo um rei que vai trazer a graça sobre vós, vai te dar uma salvação gratuita. Então se arrependa para recebê-lo. Para receber. E como é que eu recebo? Com o coração contrito. O menino chega e fala: pastor, eu cometi 3 homicídios, eu não tenho chance? O seu coração está contrito? Jesus fala assim: você mata as pessoas quando você julga, quando você critica, você mata. Então por isso que o amor do Senhor é para todos nós. É por isso que nós temos prazer. No dia de culto eu tenho prazer. A prioridade é o culto. Eu gosto de falar que a Rede Globo tem um horário nobre.
Qual que é o horário nobre? A hora do Fantástico é o horário nobre. Você quer fazer uma propaganda na Globo na hora do Fantástico, você paga 20 vezes mais caro. E qual que é o final de semana, o horário nobre do fim de semana? É o sábado à noite e domingo à noite. E você e eu estamos oferecendo o horário nobre para o Senhor Jesus? Ou a gente vai no culto de manhã para ficar livre à noite? Qual que é a nossa prioridade? Ah, de sábado não, sábado vai ficar em casa. Domingo não é domingo, não, vai ficar em casa. O que nós estamos oferecendo de prioridade para o nosso Deus que morreu no meu lugar, que ofereceu salvação para a minha vida? Naquela época, tanto os judeus como os gentios, eles não tinham noção de quem era Jesus. Infelizmente, até hoje nós não temos. E até muitas igrejas evangélicas também não têm. Porque o Jesus que nós servimos oferece o que para nós? Perdão e salvação. Rafa falou uma coisa bacana, eu gosto de falar isso. Não vem na igreja para ficar rico. Eu não venho na igreja para ter um carro novo. Na verdade, eu nem venho na igreja para ser curado. Eu venho na igreja porque eu amo a Jesus. E o maior presente Ele me deu, que é salvação. Às vezes a minha enfermidade, eu peço para Ele me curar, mas ela vai tratar a minha vida, vai mudar a minha história, vai ser testemunho para alguém. Mas a minha salvação ninguém tira. Quando eu não entendia sobre isso, eu tinha um amigo que falava que ele era salvo, e eu falava: como é que você pode ser salvo? Vai ser pecador. Eu falava: Senhor, eu sou salvo porque Deus é bom. Ninguém merece salvação nenhuma. Eu sou salvo porque Deus é bom. E quando eu conheci esse Deus bom, que mudou a minha história, eu falei: realmente o Senhor é bom, Senhor. O Senhor é bom. E o Senhor Deus é bom e fala assim para mim: Dimas, busca a mim em primeiro lugar, que o restante eu te ajudo. Investe na minha obra. Dê tempo para mim. Porque hoje o que tem mais caro na vida é tempo. Ninguém tem tempo para nada. Hoje uma pessoa falou para mim assim, eu convidei ela para vir aqui. Ela falou: não sei como é que você consegue. Você tem culto de sexta, você tem culto caseiro de quarta, você vai na FEBEM de terça, tem culto domingo. Eu falei: ainda acho pouco. Porque o que eu vou herdar após a minha morte é eterno. Ainda é pouco. Isso é fanatismo. Fanatismo foi quem morreu na cruz por mim, sem me conhecer. Eu ainda pecador, diz a palavra. Primeira Coríntios 15:45 diz assim: as Escrituras dizem que o primeiro homem, Adão, se tornou um ser com vida. Mas o último Adão, isto é, Cristo, é um Espírito que dá vida. Glória a Deus. Amém. Que dá a vida. Adão recebeu do Senhor a vida. Não estava nos planos de Deus que Adão morresse, mas o pecado da desobediência apresentou Adão à morte, uma morte física. O segundo Adão, que é Jesus. Por que segundo Adão? Porque houve uma nova geração, um novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos assim: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí ele lembrou lá de Adão: mas entrar no ventre da minha mãe, pensando zero, não, Nicodemos, é espiritual agora. Agora é diferente. Na Fundação Casa eu falo para os meninos assim: experimenta a graça de Deus. Porque se o reino está aqui, o governo está aqui, a atmosfera está aqui. Entenda isso. O Senhor fala assim: onde pisar a planta dos teus pés, ali será abençoado. Por quê? Porque a atmosfera do céu está com você.
Quando eu fui na casa daquela cliente para ver um carro, estava eu um funcionário, eu bati no portão, o cachorro latia, de repente ela abriu, uma senhorinha baixinha assim, eu dei a mão para ela e falei, a paz do Senhor Jesus. Ela caiu de costas, lá era um terreiro de umbanda, e eu não sabia. Ela falou, o que é isso? Eu falei, é a graça de Jesus, é a graça do Senhor. Então a atmosfera de Deus está sobre nós, porque o reino está aqui, o governo está aqui. Então não é só ser cristão, é ter uma atmosfera cristã, é ter a graça cristã. Eu não preciso gritar, ô Espírito Santo vem, não. Espírito Santo, toca nele, abençoa ele. Deus vai mudando a nossa personalidade, o nosso caráter, a nossa estrutura. Tem algumas coisas que eu fazia no passado e hoje eu não consigo fazer mais. Por quê? Porque a atmosfera do céu não condiz com a que estou fazendo aqui. Aí então você crente tem que largar tudo. Não precisa, irmão. Não precisa largar nada. Continua. Quanto mais você adora, mais Deus te limpa. Porque na física fala, né, que duas coisas não ocupam o mesmo espaço. A podridão e a graça não ocupam o mesmo espaço. Conforme você vai deixando Deus entrar, a imundície vai saindo. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então tem algumas coisas na nossa vida que a gente vai deixando de lado. Lucas 5:32 diz assim. Aqui é bacana esse texto. Eu estou puxando que o nosso tempo está muito curto e eu estou dando uma resumida aqui. Esse texto é uma das primeiras pregações de Jesus. Eu vou perguntar assim para mim e para você: por que Jesus veio na terra? Para curar as pessoas? Para fazer cego enxergar? Fazer aleijado andar? Não. Para que ele veio? Então em Lucas 5:32 ele está falando. Disse Jesus: eu vim chamar eu não vim chamar os justos, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Quem que é justo? Agora aqui é gostoso, hein? Você essa palavra boa. Lembra do pastor Júlio? Eu vou falar, pastor. Eu vou falar. Quem que é justo? Justo é aquele que se julga santo por ele não matar, não roubar, não fazer nada errado. Não, eu sou tranquilo. Eu não vou na igreja, mas eu não mato, não roubo, não prejudico ninguém. Eu sou justo. Esse tipo de gente que não reconhece o seu pecado, o Senhor não veio buscar ele. Ele veio buscar aquele que fala: Senhor, eu não presto, eu sou pecador, eu errei, eu fiz isso e aquilo. É para esse que o Senhor veio buscar. Então a palavra está dizendo: eu não vim chamar o justo, aquele que se considera santo. Eu vim chamar aquele que fala: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da tua mão, da tua ajuda. Por onde Jesus passava havia curas físicas, milagres, mas esse não era o seu objetivo. A Bíblia diz: os milagres acompanharão aqueles que creem. Então o objetivo central é salvação, sempre salvação. Lucas 5,17 diz assim: e aconteceu que num daqueles dias estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor estava ali para curar. Então Jesus estava ensinando, mas a virtude o acompanhava para curar. Eu gosto de pregar em hospitais, e se a pessoa estiver enferma, em coma, eu vou lá no ouvido dela e falo assim: Jesus te ama.
que você tenha um encontro com Jesus. Ninguém teve um encontro com Jesus, saiu de mãos banando. Ninguém. Quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ela sempre ganha um presente. Isso é fato. Verso 18: e eis que os homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam trazê-lo até Jesus. Aqui é algo que eu quero chamar a atenção de um detalhe nessa palavra, que a gente vai entender o que significa um cristão, um homem que confessa Jesus como Senhor. Quando aqueles 4 homens pegaram o paralítico e foram levar até Jesus, eu não sei de quem era a fé, mas Jesus fala. Pegaram o paralítico, colocaram ele num pano e levaram até Jesus. Chegou lá, a casa lotada, não cabia como entrar na casa. Subiram com ele no teto, fizeram um buraco no teto e desceram o paralítico até a presença de Jesus. Aí a palavra diz no verso 20: e vendo a fé deles. Irmãos, você tem fé que Jesus pode curar e transformar vidas? Então ore pelo incrédulo. Ah, mas lá na FEBEM eles não creem nada. Ih, molecada perdida. Tem menino que não sabe quem é Jesus. O Rafa lê a palavra lá e não sabe nada. Nada. Agora, porque eles não sabem nada, a palavra não vai chegar até eles? Vai. Pela fé de quem? De quem está levando a palavra lá. Então, quando Jesus olhou para aquele paralítico e para aqueles que o levavam, o Senhor falou: olha, vendo a fé de vocês, os teus pecados estão perdoados, paralítico. Aí o povo falou: mas como assim? Ele falou: o que é mais fácil? Os teus pecados estão perdoados ou levanta-te e anda? Aqueles pecados que o Senhor perdoou ali, foram os pecados do dia a dia. Então eu vou partir para o final e quero esclarecer uma coisa aqui para nós. Existem 2 tipos de pecados na vida de todo ser humano. A criança nasce já com o pecado original. Qual que é o pecado original? O pecado de Adão. É a linhagem do pecado. Por isso que o Senhor falou para Nicodemos: você tem que nascer de novo. Você tem que deixar o primeiro Adão e se filiar no segundo Adão, que é Jesus. E o segundo pecado? O segundo pecado é o dia a dia, é o diário, que o crente comete. Todos nós temos, não tem como não pecar nesse mundo louco. E o que a Bíblia fala sobre isso? Jesus fala assim: e se pecardes, depois de ter lavado no sangue do Cordeiro, ter tirado a linhagem de Adão, você tem um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo justo, e Ele advoga por vós. Então, diariamente nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, pedir ao Senhor misericórdia, para que Ele nos acompanhe, nos guarde, diariamente. Mas nós temos que nos libertar da linhagem de Adão também. Amém? Deixa eu partir o fim aqui. A dificuldade do homem está no crer, porque ele precisa ver. Então, eu falando aqui na frente de um reino espiritual, se você não acreditar, não pôr crédito na palavra de Deus, não tem como. Aí você fala: mas como é que você quer que eu acredite em algo que eu não vejo? Então para de respirar. Você está vendo o ar? Não. E como é que você precisa dele? Sem ar você não. O ar é vida. Sem Jesus, vivemos aqui humanamente como pó, mas não viveremos espiritualmente como salvos. Não tem como. Então nem sempre eu preciso ver para crer, porque o reino é espiritual. É tão sensível
que estamos aqui num clima de graça, de paz. Se você sair daqui, depende do lugar que você entra aí na avenida, você fala assim, nossa, mas está pesado esse clima, o negócio está esquisito, porque a atmosfera do inferno também tem seu peso. Você entra num lugar que só tem palavrão, só tem palavra ruim, só tem nego xingando, você fala, meu Deus, que ambiente ruim, pesado. Se Deus não estiver conosco, quando entramos lá na Fundação Casa, o ambiente, irmãos, é pesado. Porque o que reina lá não é o Senhor Jesus. Então por isso que a gente fala, conta com as orações de vocês. A gente vai para lá, Senhor, tenha misericórdia de nós lá, nos reveste. Porque é pesado. A tua casa pode ser um ambiente pesado ou um ambiente de graça. É o teu coração que vai estipular isso. É aquilo que você está investindo. Se você liga o teu som num funk, numa coisa pesada, como é que o ambiente vai ser bom? Não tem como ser bom. Mas se o seu teu ambiente é um louvor, é um ambiente gostoso, vai ser bênção. Então nós temos essa liberdade. O que nós queremos para nós? Deus permite que nós façamos a nossa escolha. Um cidadão do reino, estamos finalizando, ele tem uma identidade. Qual que é a identidade? Irmão, se você vê um Hare Krishna, 3 quarteirão, você sabe que o cara é do Hare Krishna. Porque ele tem uma identidade, ele faz questão de ser daquele jeito. E o cidadão do reino precisa disso. Nós temos que ter uma identidade, postura, comportamento, vestimenta. Não, para ir na igreja eu vou com essa roupa, agora para ir na balada eu vou com essa. Então você não é do reino. Cidadão do reino é o mesmo aqui, em casa, na rua, no trabalho, em qualquer lugar. A gente tem que ser mais crente lá fora do que aqui dentro. Crer nas promessas. Nós vivemos de promessa. De quem? Da palavra de Deus. O crente que não conhece a Bíblia, como é que você vai agradar a tua esposa se você não sabe o que ela gosta? Como é que nós vamos agradar a Deus se eu não sei o que Ele gosta? É triste isso, é triste. Pessoas que querem ir para o céu, dizem que são cristãs e não conhecem a Bíblia. Ah, mas isso minha mãe fazia, minha avó fazia, eu faço. Mas Deus agrada com isso? Não sei. Então procura saber. Procura ler a Bíblia. Tem um texto que Jesus fala assim: fugir das tradições. Foge. Tem coisa que não te leva a nada. Então o manual do crente é a palavra de Deus. Eu aprendi a dirigir, eu viro na contramão, a polícia me para e fala: peraí, você não tirou carta? Tirei. Você não leu o manual que isso aqui é contramão? E por que nas coisas espirituais não acontece isso? O manual do crente é a Bíblia. Não é religião, não é a igreja nazarena, não é a igreja batista, não é isso, é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus me orienta, eu vou. Se não me orienta, tem que ser fora. Honrar a Deus. Honrar a Deus é honrar com sua palavra. Às vezes nós oramos, mas o que agrada a Deus? É conhecer. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é a revelação de Jesus. Então quando eu leio a Bíblia, eu honro a Deus. Então ler a palavra é honrar ao Senhor, é louvores ao Senhor. Pastor Joel Nitz fala assim, eu gosto tanto de ouvir isso, quando ele fala: irmão, o seu louvor na igreja faz falta quando você não vem. Uma família que costuma almoçar o pai, a mãe e os filhos, o dia que um filho ou a mãe não está, parece que está faltando alguém. A sua presença no culto faz falta. O seu glória a Deus faz falta. Porque somos família. Isso é honrar a Deus. 1 Coríntios 10 fala assim: assim
quer vocês comam ou bebam, que façam qualquer outra coisa, que façam para a glória de Deus. E o último versículo tem João 15, 2. Talvez é uma das palavras mais severas, mais rígidas que Jesus fala para nós. Mas é importante que a gente saiba disso. É que nem a mãe falou: ó filho, se você fizer isso, você vai entrar na bala. Então Jesus também nos faz uma orientação aqui. Diz a palavra de Deus: todo ramo que estando ligado em mim não produzir fruto é cortado. Jesus não está falando de mundo, está falando da igreja. Em outras palavras, você, meu filho, que frequenta a igreja, foi lavado no sangue do Cordeiro, que tem as minhas bênçãos, que tem a minha proteção. Se você não produzir fruto, você vai ser cortado. O que é fruto? O que é fruto? Para que serve o fruto de uma árvore? A mangueira dá manga para quê? Para que aquela manga caia em algum terreno e brote outra mangueira. Qual que é o fruto do crente? Que ele fale de Jesus, que outra vida se transforme. É isso. A função do crente hoje. Por que Deus me salvou e me deixou eu vivo aqui? Porque me levou para a glória. Não, Dimas, eu quero você aí, porque você vai falar de mim e muitas pessoas vão se encontrar comigo. É para isso que eu estou aqui. É para isso que você está aqui. É para isso que a igreja existe. Para que o reino se expanda. Então, se você é um crente que não fala de Jesus, ninguém sabe que você é crente. Que ramo é esse? E seguir no versículo: e todo aquele que der fruto é podado, é tratado. Deus cuida de nós para que produza mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que ouvistes. Curva a tua cabeça. Oh Jesus, o Senhor transforma vidas. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda. Nesta noite nós temos convidados, temos irmãos queridos, temos a congregação aqui, Pai. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, visita cada um de nós, Senhor, com tua graça, com tua paz, com tua palavra. Confirme no coração de cada um dos irmãos aqui presentes o amor que o Senhor tem por nossas vidas, o desejo que o Senhor tem de transformar o nosso coração, de alimentar nossa alma, de nos instruir com tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por cada dia, Senhor, que o Senhor tem nos guardado, nos preservado, e que a graça do Senhor permaneça conosco. É o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu estava me lembrando até do hino da árvore. Diz: o rei está voltando, o rei está voltando, as trombetas estão soando, o seu nome proclamar. É o rei que está voltando. Se prepare, ele está voltando. Amém? Nós vamos orar. Eu quero orar a favor de todas as famílias aqui representadas. Se você tiver alguém da sua família aqui, fique próximo dele, abrace ele, vamos orar. Se você estiver sem alguém da sua família, adote alguém para orar com você. Eu quero orar.